Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números capítulo 27, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Confie que Deus conduz a sua obra de geração em geração. Queridos irmãos, na primeira parte do capítulo 27, após tratarmos da questão da herança, o capítulo agora, nessa segunda parte, muda o foco. Deus leva Moisés a contemplar a terra prometida, mas com uma notícia um pouco difícil, de que ele não entrará nela. Isso marca o fim de uma era. Moisés foi um grande líder do Êxodo, o mediador da lei, aquele que conduziu o povo por décadas, mas a sua jornada está chegando ao fim. E nesse momento vemos algo profundamente pastoral. Moisés não se revolta, Moisés não reclama, Moisés ele se preocupa com o povo. E Deus responde levantando um novo líder, Josué. Com isso, nós podemos aprender que a obra de Deus não depende de um único líder. Deus relembra a Moisés o motivo pelo qual ele não entraria na terra, o episódio de Meribá. E isso mostra que nem mesmo Moisés está acima da santidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o plano de Deus continua. João Calvino observa que Deus, ao retirar Moisés, ensina que a sua obra não está presa a instrumentos humanos, a famílias, a homens que se acham ser o dono da obra. E às vezes pensamos que certas pessoas são insubstituíveis, mas a verdade bíblica é que líderes passam, que gerações mudam, que circunstâncias se transformam, mas a obra de Deus permanece. E por isso, a nossa confiança não deve estar em homens, mas no Senhor, que dirige tudo conforme o teu querer. A segunda lição que podemos perceber é um coração pastoral. O coração pastoral se preocupa com o povo de Deus. A reação de Moisés é impressionante. Moisés, entre os versículos 15 e 17, ele diz: Então disse o Senhor a Moisés: O Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Perceba que ele não pede mais tempo de vida, que ele não pede outra chance, ele não pede uma nova condição, mas ele pede um novo líder para o povo. E isso revela o coração de um verdadeiro pastor, uma preocupação com o bem espiritual do povo acima dos seus interesses pessoais. Esse texto nos ensina sobre maturidade espiritual. Um coração moldado por Deus aprende a pensar no próximo, a cuidar das ovelhas como uma comunidade completa, a desejar o bem do povo de Deus. Isso vale para líderes, mas também para toda a igreja. Não há líderes imortais, não há líderes que não sejam substituíveis. Pelo contrário, todos esses passam. E por fim, a terceira lição que nós podemos aprender é que Deus levanta e capacita aqueles que ele chama. Entre os versículos 18 e 23, Deus escolhe Josué, homem em quem há o Espírito. Veja que a liderança não é baseada apenas em habilidades, o quão bom as pessoas são, mas na capacitação do próprio Deus. Moisés impõe as mãos sobre Josué diante de todo o povo, tornando pública essa transição para que todos pudessem ver. Isso nos mostra que Deus não apenas chama, mas também capacita aqueles que ele levanta para a sua obra. E isso nos traz segurança, porque Deus continua levantando pessoas. Isso nos traz segurança porque Deus continua preparando os seus servos
Isso nos traz segurança porque Deus continua sustentando a sua igreja. E veja que a obra não depende da nossa força, mas exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus. Essa transição de Moisés para Josué aponta para algo maior. Moisés representa a lei, mas não conduz o povo até a terra prometida. Quem conduz é Josué. E isso aponta para Cristo, porque o próprio nome Josué, Yeshua, é o nome de Jesus. E a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, vemos que a verdadeira entrada no descanso não veio por meio de Josué, mas se cumpre plenamente em Cristo. Jesus é o líder perfeito que conduz o seu povo, que garante a herança, que leva a terra prometida de uma maneira definitiva. Um novo céu e uma nova terra. Com isso, a conclusão que nós temos de Números, capítulo 27, entre os versículos 12 e 23, nos ensina três verdades importantes. Primeiro, a obra de Deus não depende de um único líder. Segundo, um coração espiritual se preocupa com o povo. E terceiro, Deus levanta a capacidade para os seus servos. Moisés sai de cena, mas Deus continua escrevendo a obra e a história do seu povo. Que o Senhor nos ajude a viver com essa confiança, sabendo que Ele governa todas as coisas, sabendo que a sua obra continua e que em Cristo nós temos o verdadeiro líder do seu povo. Que o Senhor nos abençoe.